O tema de hoje é Vivendo na Expectativa da Segunda Vinda de Cristo. Eu acredito que todos aqui estão cuidando de tudo que está acontecendo, estão vendo nos noticiários, nos jornais, e principalmente aqui no nosso estado, todas as catástrofes, as dificuldades que as pessoas estão tendo. E tudo isso são sinais de alguém tão esperado pela gente, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a segunda vinda de Jesus Cristo é o ápice da história. O ápice é o ponto máximo, é algo mais importante. Isso daí é a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo tem que ser algo mais importante da tua vida. É aquilo que tu tem que buscar, aquilo que tu tem que se capacitar para isso. Porque a igreja, nós estamos à espera de alguém muito importante para nós. Ele salvou a minha vida e a sua vida. E se nós não estivermos esperando esse alguém que fez isso por nós, estamos fazendo o quê? E esse ponto máximo aí, a Bíblia nos ensina que Jesus, quando iria vir, ele iria deixar alguns sinais. Eu vou pedir que eu passar ali mais um slide. Tem o Karl Barth, ele vai falar uma frase bem importante, que ele vai falar assim, é preciso segurar uma mão a Bíblia e a outra o jornal. A Bíblia é algo muito atualizado, amém? E se vocês pararem para ver o que está acontecendo nos jornais, é só você colocar lá em qualquer jornal, as catástrofes estão lá. Joe, passa o primeiro slide ali, faz favor. Eu trouxe algumas manchetes de alguns dos jornais aí que está tendo, CNN, Globo, entre outros. Aqui é uma das guerras que está acontecendo. Pela pesquisa que eu fiz, tinha mais que 15 guerras simultâneas. Eu trouxe só algumas. A primeira delas é a guerra entre Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Aqui nós podemos ver prédios, casas, tudo destruído, bombas, tiro. Muitas vidas foram perdidas, né, nesse conflito, e ainda estão sendo. E Mateus 24:7 vai falar, né? Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares. Essa guerra aqui, não dá para ver direito, mas é o ataque da Rússia à Ucrânia. Aqui é um condomínio de prédios. Aqui são vários prédios. Uma bomba caiu ali e não sobrou nada. Pensa as vidas também que foram ceifadas. E ainda está acontecendo este conflito. O próximo conflito aqui são 3 em 1, que tinha vários, eu coloquei só os principais. Guerra Civil do Iêmen, também tudo destruído. O conflito de Azerbaijão versus Armênia em Nagorno-Karabakh. Uma coisa assim, não conheço essa cidade, mas estava bastante nos noticiários essa guerra que está desde 2015 rolando, e a guerra da Síria. Dando sequência naquele versículo, haverá fome. Eu vou ler aqui para vocês, que provavelmente não vai dar para vocês ver. Aqui onde que eu citei, cerca de 49,5 milhões de pessoas devem passar fome entre junho e agosto de 2014. O aumento da fome em 4% em relação a 2023. Aqui é um gráfico que estava no Jornal do Globo. Em 2019, e aqui é 2020 até 2022, 735 milhões de pessoas eles estão fazendo essa estimativa de passar fome. 122 milhões de pessoas a mais do que 2019. Então, a questão da fome está cada vez aumentando, ao invés de abaixar. Seguindo lá no versículo, haverá fome e terremotos em vários lugares. Então, aqui, era para ter uma imagem que acabou sumindo, mas forte terremoto atinge região perto da fronteira entre México e Guatemala. A data está aqui, é 12/5/2024.
Aqui outra manchete. O Japão abriu o ano de 2024 com um terremoto de magnitude 7,6, atingindo sua costa oeste. Apesar da gravidade do último evento, terremotos como este são mais comuns do que imaginamos. Ou seja, um terremoto com essa magnitude vai varrer uma cidade inteira que pegou. E Japão, como vocês sabem aí, a geografia, é próximo ao mar. Quando há terremoto ali, é de tsunami. Então, além dos prédios todos, onde pegou a maior parte, irem abaixo, tem a de tsunami aí. Então, imagina a quantidade de vidas que é perdida. No próximo aqui, Taiwan, inabalável. O maior terremoto em 25 anos destaca a preparação e aprendizado. Então, aqui o Taiwan tinha terremotos, mas não tão graves quanto esse que deu esse ano. A data, 5 de abril de 2024. Terremoto em Nova York foi o terceiro maior do oeste dos Estados Unidos nos últimos 50 anos. A data, 5 de 4 de 2024. Tudo recente, igreja. Em vários lugares estava escrito ali em cima do versículo, viu? Japão, Taiwan, Nova York. Aqui, ao menos 20 pessoas morreram após terremoto de magnitude 7 atingir a fronteira entre China e o Quirguistão. E algo que inesperado para nós, brasileiros, que, segundo a geografia, não tem aquelas placas tectônicas aqui no nosso país. E ali na Serra Gaúcha, Caxias, Bento Gonçalves, eles sentiram a terra tremer. A manchete: as cidades da Serra Gaúcha registram tremor de terra nesta segunda-feira. Ou seja, tremor de terra, o que é? Terremoto. Aonde que não deveria ter. Vamos ler de novo o versículo? Nação se levantará contra a nação, reino se levantará contra reino. Haverá fome, terremotos em vários lugares do nosso globo. Aqui é só vocês pegarem e digitar no Google, terremotos em 2024, vocês vão ver vários lugares. Eu só trouxe alguns, teve muito mais. Teve um site que eu achei, que eu fiquei impressionado. Eu fiz um filtro de 2020, de janeiro, 1º de janeiro de 2024, até a data de ontem, que era quando eu estava terminando de fazer a ministração. Eu tive que rolar na página assim, tinha mais de 100 cidades atingidas, de todo o globo. Isso tudo indica a volta de Jesus. A sua vinda gloriosa está cada vez mais próxima, igreja. E cabe a nós, cabe eu e você, nos prepararmos. Só que Jesus, ele não deixou a sua igreja, o seu povo de mãos vazias. Jesus alertou, Jesus disse, isso vai acontecer, e disse muito claro, né? É só, não sei, a pessoa tem que não querer ver, ou tem que ser um ateu para não acreditar em tudo isso que está acontecendo. Olhar, que nem o Calbart falou, precisa andar com a Bíblia num lado e o jornal no outro. E tudo manchetes, tudo reportagens atuais. E a Bíblia foi escrita, esse versículo ali mais ou menos, há uns 2000 anos atrás. E está acontecendo hoje, no nosso tempo. 1 Tessalonicenses 5:1. Amém, igreja? Vamos orar, vamos ler juntos a palavra de Deus? Irmãos, quanto ao tempo e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como dores de partos de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia surpreenda-os como um ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite,
E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quermos estejarmos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Vamos orar mais uma vez, amada igreja? Senhor Deus querido, Deus amado, em nome de Jesus, Teu Espírito Santo venha falar conosco essa noite, Deus, através da Tua palavra, Senhor, que nós venhamos a aprender as estratégias que o Senhor Jesus deixou para nós, e na segunda vinda dele, que está tão próxima, que nós venhamos a estar vigilantes e atentos a tudo que está acontecendo, e que nós venhamos a nos preparar cada dia, em nome de Jesus. Amém. Então, logo no início, Paulo está escrevendo: irmãos, quanto ao tempo e à época, não precisamos escrever-lhes. Ou seja, sempre teve cristão querendo achar a data que Jesus ia voltar. Na ascensão de Jesus, os discípulos já achavam que Jesus ia voltar. Aí, um pouquinho mais para frente, ali, no tempo ali, estava ali o Paulo e os seus discípulos, também Paulo achava que já ia voltar no tempo dele. Os pais da igreja também, e assim sucessivamente até hoje. Só que, conforme o tempo vai passando, a vinda deles está mais próxima. Eles já estavam esperando na época, e nós também precisamos estar esperando hoje. Porque tudo isso que nós acabamos de ver, e mais algumas coisas aí que tem no mundo, está acontecendo embaixo do nosso nariz, vamos dizer assim, muito próximo da gente. Olha as enchentes, como o pastor estava falando ali, olha as enchentes que deu aqui no Rio Grande do Sul. Tudo sinais de Cristo, da volta de Cristo. E essas pessoas aí, que ficam querendo achar datas, todas elas se frustraram. Elas colocaram uma data e Jesus não veio. Outros se levantaram, colocaram data e não veio. E a palavra de Deus está muito clara aqui para nós, que é para nós não se preocupar com data. Mas também tem o outro lado, que é o extremismo, que é o lado, eu vou viver a minha vida do meu jeito, porque Jesus não veio na época dos discípulos, não veio na época de Paulo. 2000 anos depois, Jesus não vai mais voltar. Cuidado, o tempo de agora está mais próximo da volta dele do que naquele tempo. Não que antes não tinha guerra, mas as guerras que tem hoje. Não que não tinha terremotos antes, mas os terremotos que tem hoje. Fora outros sinais que a Bíblia nos dá também. Está tudo muito nítido, tudo se preparando, tudo está quase preparado para a volta de Jesus. E nós precisamos, igreja, também ficarmos preparados. Toda geração ela precisa ficar aguardando a vinda de Jesus. Se nós voltarmos um pouquinho aqui em Tessalonicenses 4, do versículo 16 ao 18, Paulo vai escrever o seguinte: pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Se vocês notarem o que Paulo escreveu, ele está se incluindo naquela época. Ele coloca aqui, depois nós que estivermos vivos. Paulo hoje está vivo? Jesus não voltou. Mas ele naquela época estava aguardando. Naquela época ele já estava se incluindo quando Jesus vinha. Não, nós, os vivos, estaremos lá com ele. E você, igreja? Você tem esse pensamento? Quando Jesus voltar, tu já está se incluindo lá com ele? Você já está se preparando? Já está buscando cada vez mais o Senhor? Pois os sinais estão aí. E nós precisamos cada dia mais aguardar essa volta tão esperada para nós, essa volta gloriosa. E o tempo e época que Paulo está falando aqui, o tempo é o Cronos, que é o tempo cronológico, onde que nós conseguimos contabilizar os milésimos, os segundos, minutos, horas, dias, meses, anos,
séculos, décadas, milênios, não sei se eu esqueci de mais algum. Esse é o tempo que ele estava falando aqui. E outra época ele estava falando que não é o tempo nosso, não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então o tempo de Deus é o tempo de Deus. O tempo nosso, o tempo nosso. É diferente, nós não podemos marcar a data, nós não podemos, Jesus vai voltar tal ano, Jesus vai voltar tal dia. Não dá, porque é diferente. É o tempo de Deus, que Deus já tem estipulado. E não cabe a nós ficar especulando, cabe a nós ficar vigiando. Nós precisamos vigiar nesse tempo de agora, igreja. Largar do pecado, voltar para Cristo. Se nós estamos distantes, temos que voltar, buscar em oração, buscar em jejum, buscar na leitura da palavra, porque os dias se aproximam. E ele vai seguindo, pois vocês mesmos sabem perfeitamente o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. E o dia do Senhor aqui, ele vai abrir um leque gigantesco, porque dá para falar um monte sobre isso. Mas em específico aqui, eu quero trazer para nós hoje, eu coloquei até aqui alguns que ele está se referindo, como o dia de Deus, o último dia, o grande dia, ou simplesmente o dia. Ou seja, é algo muito marcante, é algo muito intrigante para todos nós, porque é quando o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. É o dia do Senhor, é o dia que essa era vai findar. É o dia que tudo isso que nós conhecemos vai ficar para trás e Jesus vai colocar um ponto final. O pastor esses dias trouxe uma pregação sobre o céu. É ali, a partir dali, que vamos viver toda aquela maravilha. É algo que a gente não consegue imaginar. É algo que a gente não consegue entender, porque nós estamos amarrados nesse mundo. Nós estamos amarrados, infelizmente, no pecado, e nós precisamos lutar contra ele todos os dias. Porque senão a gente vai ficar amarrado no pecado e a gente vai perder o algo muito bom que é o porvir, que é o céu, que é a eternidade. E esse dia do Senhor, para nós, tem que ser algo que ferve, que nem o pastor falou ali no início, que incendeia o nosso coração, que vem a chama do Espírito Santo em nós, porque é o dia tão esperado de todos nós cristãos. E vai ser a consumação de todas as coisas, onde tudo isso, toda essa era, toda a nossa dor, a nossa lágrima, o nosso sofrer vai ficar para trás. Jesus vai dar um ponto final, é onde que chega, agora a partir daqui é céu, é a eternidade junto com Deus. Haverá alguns sinais preliminares, mas a vinda será como um ladrão à noite. Então, Jesus já está, a natureza já está dando esses sinais. Mateus vai falar, Lucas vai falar, Pedro vai falar, Apocalipse vai falar. Vários textos a Bíblia já está dizendo, preparando a igreja dessa volta, dessa gloriosa volta. E cabe a nós ficar esperto, porque é repentino. A gente não... Um raio, vocês já viram um raio, e já caiu. Jesus, como não tem data, não tem hora, não tem nada, é repentino. Então nós não podemos ficar dormindo, como Paulo está falando aqui no texto. Nós somos do dia, nós somos da luz. E o ladrão, como é que o ladrão vem na casa? Ele não vai avisar, fulano, dia tal, eu vou chegar na tua casa e vou te roubar. Já viram um ladrão fazer isso? Não tem, né? E Paulo está usando essa figura, um comparativo, que Jesus vai voltar de uma maneira inesperada. E essa hora, um dia ela vai chegar. Por mais que muitos acham que não vai chegar, por mais que muitos estão dormindo, por mais que muitos ainda não entenderam a magnitude dos sinais e a força que está acontecendo em todas as coisas, esse dia vai chegar. E coitado dessas pessoas que não se voltarem a Cristo, porque Cristo é a nossa salvação. É a maravilhosa graça, como nós louvamos a recém, que nos comove, é por isso que nós vivemos. Se não é através dessa maravilhosa graça, se não é através de Jesus, não há motivo de nós viver. Porque quando Ele vier, tudo vai acabar. E se nós não estivermos com Ele, nós também vamos ao pó. Ou seja, se nós não vamos com Ele, nós vamos estar sem Ele. E o outro lado, todo mundo já conhece qual que é o inferno.
é onde que não tem a presença de Deus. Eu quero estar com a presença de Deus. Então eu quero cada dia mais me preparar. E você, igreja? Como é que você está? Como é que você está hoje? Está se preparando? Está buscando Deus? Porque Ele vai voltar de um modo intrínseco, muito rápido. Mateus 24 vai falar o seguinte. E eu vou precisar que tu me ajude aqui. Mateus 24, 42, 44. Então vamos para a Bíblia. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aqui em Tessalonicenses ele está falando paz e segurança, algo que a gente não espera no final. Ou seja, a gente precisa estar vigiando, orando, buscando a Deus, porque a gente não imagina, Ele virá a hora que a gente menos espera. Quando a gente piscou, Jesus voltou. E se a gente não está vigilante, não está em contato com Cristo, nós vamos ficar. E para aquele que não estiver preparado, é choro, é surto, é tristeza, é labor, porque é o outro lado da moeda, que é o inferno. Lá a Bíblia diz que é choro e ranger de dentes, ou seja, é um lugar terrível. Se às vezes a tua dificuldade aqui é muito intensa, é muito complicada, imagine num lugar que está totalmente isolado da presença de Deus. É o lugar que Deus nomeou como inferno. Então a gente não consegue imaginar. Se a Bíblia está falando que tem choro e ranger de dente, pensa o quão doloroso não é estar lá. Então, amados, vamos buscar cada dia mais vigiar, cada dia mais estar em contato com Deus, para que nós venhamos a estar no céu. Que lá, a Bíblia vai falar muitas coisas boas. Lá a doença, o choro, a lágrima, toda lágrima será secada, não existirá doença. Lá vai ser um lugar de comunhão eterna. Nós vamos estar com o principal, que é o Senhor, o nosso Salvador. E nós vamos estar caminhando naquelas ruas maravilhosas junto com Ele. A glória dele estará assim, iluminando toda aquela cidade cheia de ouro, de pedras, de esmeraldas. E por aí vai, como a Bíblia vai descrever para nós. Então, e olhando e voltando também, tem a parte do dilúvio, que Noé pregou, falou, avisou para as pessoas se arrependerem. E as pessoas zombaram de Noé, não achavam que o mundo naquela época iria acabar. E quando eles menos esperavam, veio a chuva. E a chuva inundou, como nós conhecemos a história. E apenas Noé que acreditou, apenas Noé que confiou em Deus. Ele construiu a arca, por mais que ele não via, mas ele teve fé naquilo. Ele teve a crença que ele iria ser salvo, a família dele iria ser salva. E ele tentou espalhar essa maravilhosa notícia para as outras pessoas, só que os outros não quiseram escutar. E apenas a família de Noé acabou sendo salva. A volta de Jesus é inesperável. Então, como nós estávamos falando ali, a paz e a segurança, ali no versículo 3. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Paz e segurança usado pelos falsos profetas é um ambiente que está bem, a tua vida está legal, continua vivendo assim, que nada vai mudar. Mas daí essa pessoa que está vivendo uma vida legal, vivendo uma vida de boa, chega a Jesus e a única coisa que ela não fez foi buscar Deus. Como as pessoas lá de Noé. Elas estavam vivendo a vida normal. E quando chegou
veio o dilúvio e tudo acabou. Nada mais sobrou para elas. Em Lucas 17, 26 e 27, vai falar o seguinte. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, que mal tem todas essas coisas? Beber, comer, se dar em casamento. Essas pessoas, elas estavam vivendo uma vida normal, estavam vivendo uma vida de boa. O grande problema dessas pessoas é que elas estavam vivendo uma vida sem Deus. Elas estavam vivendo uma vida do jeito que elas queriam. E Noé estava avisando. Olha, se vocês não se voltarem para Deus, se vocês não, vocês vão ficar. E o que aconteceu? Ficaram. E hoje, não é nada diferente disso que eles estão vivendo naquela época. Hoje a gente come, a gente se casa, né? A gente está tendo uma vida, mas nós não podemos deixar de viver a nossa vida com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos estar na presença do Senhor. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, ter esse relacionamento com o Senhor, nós vamos ficar. Como aquelas pessoas lá que Noé avisou ficaram. Então nós precisamos buscar. Nós precisamos construir a nossa arca em tempo oportuno. Que depois que Jesus vier, repentinamente, não adianta nós querer construir, que não vai dar tempo. Noé levou muitos anos para construir a arca. Então Deus está dando tempo para nós construir a nossa arca. E nós precisamos buscar a construção da arca em Deus, conforme Deus colocou, porque Ele é o grande arquiteto. A destruição, não o aniquilamento, mas a exclusão da presença do Senhor. E de repente, Paulo estava ressaltando aqui a questão dos incrédulos. Porque os incrédulos, eles acabam deixando a vida deles, deixa a vida me levar. E na verdade, nós crentes, nós temos que buscar cada dia mais o Senhor. Então, de repente, quando a gente fala de repente, vamos colocar na nossa mente, as pessoas estão deixando cada dia, um dia, vou viver hoje, vou viver depois, e fica uma bola de neve. Só que eles estão esquecendo de buscar o principal, que é a salvação em Cristo Jesus. E a dor que esse versículo está trazendo, a dor de parto da mulher grávida, é algo que ela está ali na gestação, está prestes a ganhar o filho. Ou seja, ela vai ganhar o filho, ou cesárea, ou parto normal, mas o filho vai nascer. E Paulo usou isso colocando assim, igual dores de parto, dizendo assim, igreja, hoje nós estamos dando dor, mas Jesus vai voltar. Quando a mulher nasce, o filho nasce da mulher, não é uma alegria, não é algo incrível que a gente não consegue nem descrever, é só quem passou vai saber descrever bem certinho. Então hoje nós estamos com essa dor, hoje nós estamos com essa lágrima, mas quando Jesus vier, tudo vai melhorar. E isso vai acontecer, porque se ele usou essa figura da mulher da dor de parto, não tem como a criança ficar ali para sempre, ou seja, ela tem um tempo para nascer. Ou seja, o que nós estamos vivendo não é para sempre, tem um tempo, aí depois vai vir o céu. Mas nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos buscar Jesus todos os dias. A segunda vinda de Jesus é inevitável. Será um dia de glória e ao mesmo tempo um dia de dor, porque muitas pessoas que nós conhecemos e amamos talvez não vai ficar do outro lado, talvez nós nunca mais vamos ver. Então o tempo que Deus está dando é hoje, para nós buscar aqueles que nós amamos, convidar aqueles que nós amamos. Abrindo um parênteses, hoje eu convidei 2 pessoas que Deus colocou no meu coração. Não vi elas. E o tempo que Deus está dando para elas é agora. Pessoas que eu amo, mas não vieram. Hoje, nós sofremos, a natureza também sofre. Em Romanos fala que a natureza está gemendo, ela está esperando a volta de Jesus.
Então tudo está voltando para a vinda gloriosa de Cristo Jesus. O segundo ponto é sermos vigilantes. Versículo 4 e o 5 vai falar: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que neste dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Vocês, irmãos, se enquadram nesse versículo? Vocês são filhos do dia, não da noite? Vocês estão se enquadrando aqui? Se vocês se sentem que não se enquadram, é tempo de buscar Cristo agora. Que depois que Ele vier, vai ser tarde. As trevas, os crentes já estão vivendo. Os crentes não estão vivendo em trevas, nem são das trevas. Ou seja, os crentes, nós temos que viver as coisas de Deus, as coisas que agradam a Deus. E o que agrada a Deus? O que está de acordo com a palavra do Senhor. O que Deus não permite, o que Deus abomina, isso é os incrédulos que vivem. E aí que está o nosso desafio, é nós mostrar para essas pessoas, talvez crentes afastados, que tu tem um tempo, Jesus ainda não voltou, mas Ele vai voltar. Mas volte logo, porque daqui a pouco Ele vai voltar e tu vai querer ir, e daí vai ser tarde. E para o ímpio será um dia de desespero. Para a pessoa que a gente falou, que a gente buscou, a gente tentou, ele vai ficar lá, poxa, se eu tivesse te escutado, né? Nós vamos estar no bem bom, amém, igreja? Mas aquela pessoa que não escutou, não buscou, vai ficar na pior. E nós precisamos estar aguardando, nós precisamos estar orando, nós precisamos estar lendo a palavra de Deus, porque é ali que o Espírito Santo vai ministrando nosso coração. Nós precisamos estar se envolvendo cada vez mais com as coisas de Deus, porque senão a gente vai ficar enferrujado, vamos ficar achando desculpa, vamos ficar nas coisas que os incrédulos acham que é uma verdade para eles. E nós precisamos fazer a diferença. Nós precisamos buscar essa diferença. E é aí que nós precisamos fazer: orar, buscar, jejuar, ler mais a palavra. O versículo 6 e 7 ele vai falar: portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem de noite. E os que se embriagam-se de noite. Durmamos, os incrédulos são espiritualmente insensíveis, ou seja, eles não têm a sensibilidade que nós temos. Hoje eu estava escutando um louvor que essa colocou e eu me arrepiei todo, mas eu olhei assim, olha só, estava até no braço assim, estava arrepiado, algo sensível. Possivelmente alguém que não conhece Deus ou está afastado de Deus, para ele só vai ser um som. Mas para mim tocou, foi algo forte. A música se chama Fly, é algo de voar. Ele vai contar que está voando, que está buscando o Senhor. E isso aí me tocou, isso aí mexeu comigo. E eu me arrepiei. Eu até falei, Sá, olha só. E eu olhei a Sá chorando, assim, foi um momento, nossa, bem legal. Glória a Deus por isso. E eu acredito que talvez um incrédulo, pode ser que Deus usa, né? Deus usa e converte a pessoa, mas talvez ele não é sensível àquilo que a música, àquilo que o louvor está ministrando. Às vezes nós viemos aqui e a gente escuta um louvor e a gente sai tão cheio de hoje, nossa, senti o tocar de Deus, a palavra falou comigo, a palavra entrou no meu coração, hoje eu vou fazer diferença, porque você é crente, porque você está fazendo a diferença, você está sendo sensível. Mas se você vem aqui e não sente nada e está insensível, cuidado. Talvez você não está crendo naquilo que você está lendo. E aí, igreja, que Jesus está nos apontando, está dando tempo para nós hoje. E a palavra também vai falar que nós precisamos estar atentos, alertas, porque a segunda vinda de Cristo é repentina, é imediata. Quando Ele veio. E a palavra sóbrios, no versículo que nós lemos aqui, é para nós sermos constantes. Não é para nós, hoje eu estou bem,
amanhã. Já eu entreguei minha vida para Jesus, já fui batizado, vou nos cultos domingo, estou joinha, estou bem com Deus. Não, nós precisamos ser sóbrios, nós precisamos ser vigilantes, nós precisamos estar buscando todos os dias a Deus. Somente quem tem relacionamento vai ir para o céu. E relacionamento, a própria palavra já fala, relacionar, era estar em contato, ter essa intimidade, ser sensível à voz do Senhor. O versículo 8 vai falar: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Então, estarmos equipados para a batalha, pois nós sabemos que os dias de luta estão aí, os dias sofridos, suados, que às vezes no trabalho a gente tem aquele problemão lá para resolver, às vezes dentro de casa, nós às vezes estamos numa batalha espiritual, e Paulo está chamando uma armadura aqui para nós, o capacete, a couraça, e devemos guardar Jesus, não como pessoas passivas, mas como soldados militantes. Não ficar, Jesus vai voltar, beleza, estou esperando, mas não, Paulo está nos ensinando a militar, a buscar, a nos mexermos cada dia mais para isto. E ele está trazendo a figura da armadura ali para nós vestirmos. Então a couraça, ela fica onde? Fica aqui. E quando nós vestimos a couraça, nós estamos guardando o nosso coração. E nós temos que cuidar que muitas coisas a gente ouve, a gente vê, e a gente acaba crendo no errado. E nós precisamos guardar o nosso coração e crer no correto, naquilo que Deus está nos dizendo, naquilo que Deus está mostrando para nós. E se nós não guardarmos o nosso coração, nós podemos ser pegos por algo muito pior. E para nós guardar o nosso coração, nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Sem o relacionamento com Deus, o nosso coração vai estar vulnerável. E aí nós vamos colocar coisas no nosso coração que não está sendo blindado pela couraça que Deus deu para nós. E Paulo está trazendo a couraça justamente para isso, para nós cuidar aquilo que nós estamos acreditando. Então, igreja, nós precisamos acreditar, nós precisamos ver esse sinal e nós precisamos cada dia buscar mais Jesus. E a pessoa que você ama, não desista dela. Fale. Esses 2 amigos meus aí que eu convidei, eu não vou desistir deles. Um deles foi a primeira vez que eu convidei, porque eu estava orando e não tinha sentido. Mas hoje senti e convidei, só que tem que orar mais. Um dia, se for da vontade de Deus, isso vai acontecer. Amém? E o capacete também, gente, guardar a nossa mente. Tantas coisas a gente vê, tantas tragédias. E se nós não estivermos com a nossa mente em Deus, nós vamos começar a ficar talvez deprimido, mal, não sei qual outra palavra usar aqui, mas nós precisamos guardar nossa mente, porque tudo isso são sinais que Deus deixou para nós, estarmos cada dia mais preparados para a sua vinda. E para concluir, amados, o versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você só pode ter a salvação se estiver firmado em Cristo. É por meio dele, por meio do que Cristo fez na cruz, por meio do sangue derramado na cruz do Calvário. É somente ali que nós conseguimos ter a salvação. É somente ali que a gente ganha o ingresso. Não é que a gente vai comprar o ingresso. O nosso ingresso foi comprado por alguém que nós estamos esperando. Essa pessoa vai chegar, isso não é bíblico, mas chegar, está aqui o teu ingresso, pode entrar, eu comprei, estou te devolvendo aqui, já está comprado com o meu sangue. E nós precisamos buscar todo dia esse Jesus que nos amou tanto. É somente pela graça. Nós não fomos destinados para a ira, para o inferno, para o lugar de ranger os dentes. Não, nós que cremos e confiamos e acreditamos em Jesus Cristo, nós temos algo muito melhor do que este mundo nos esperando, amém? É algo que a gente não imagina mesmo. É algo incrível. E não é o homem que está falando, é a Bíblia que está falando, é Deus que já preparou tudo isso para nós. A salvação, ela já está consumada.
Não é nada que nós possamos fazer. Já está tudo feito. Deus deixou uma ordem que é nós ide. Né? Ele falou, vão lá e vão buscando as pessoas que eu vou orientando vocês. É ide. Mas a compra desse ingresso já está comprado por nosso Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo. Através do sangue precioso dele. Todos os pecados, as nossas feridas, as mazelas, a Bíblia vai falar que tudo isso aí foi curado e foi purificado através do sangue dele. E não fomos salvos por mérito, ou porque nós somos isso, ou nós somos aquilo, ou deixamos de fazer isso. Não, não é por isso. A salvação é quando tu creu em Cristo. A tua vida vai mudar. E precisa mudar. Porque se você não mudar, é porque você ainda não acreditou em Jesus. Porque Jesus, ele traz uma renovação, ele traz uma mudança. E isso é algo que vem do Espírito Santo. O 10, ele vai falar, ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a ele. Ou seja, se nós estivermos vivos, ou se nós estivermos mortos, a gente precisa estar unido a ele. Claro que depois da morte não tem nada que a gente pode fazer, mas nós temos que fazer agora, enquanto nós estivermos vivos, buscar essa união em Deus, buscar estar em contato com ele todos os dias da nossa vida, porque a Bíblia vai falar, os mortos em Cristo ressuscitarão e tudo mais. Então, os vivos vão subir, os mortos ressuscitarão e vão subir também. Ou seja, quer morto, quer vivo, o ponto-chave aqui é nós estarmos unidos com Cristo. Por isso, o 11 vai falar, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A segunda vinda da igreja é um combustível para nós. Paulo está falando como assim vocês estão fazendo. A segunda vinda de Jesus é um refrigério para a nossa alma. Essa dor que nós estamos sentindo hoje, se nós pensarmos na segunda vinda, vai vir o pacote completo. Essa dor vai ser cessada. Essa dificuldade que eu estou sentindo, está no pacote, vai ser cessado. Tudo isso que nós estamos vivendo, essas mazelas, as doenças, todas essas tragédias, nada disso mais vai existir. A glória de Deus vai inundar aquele lugar. E vai ser algo incrível. E Deus está deixando para mim e para ti. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como vocês de fato estão fazendo. Amada igreja, eu espero que todos estejam de fato fazendo. Espero que todos aqui estão buscando. Se você não estiver buscando ainda há tempo para você buscar. Mas vá o quanto antes, porque a vinda de Jesus é repentina. E se você tem alguém amado que você quer que esteja neste lugar maravilhoso, se apresse, porque a vinda de Cristo é repentina. Amém, amada igreja? Eu convido vocês a ficarem de pé. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar a Deus. Senhor Deus querido, Deus amado, obrigado, Jesus, por mais um dia, Senhor, que o Senhor tem ministrado no nosso coração, tem falado, Senhor Deus. E, Pai, nós te pedimos, ó Deus, que aqueles que estão dormindo venham acordar ainda enquanto é tempo, Senhor Deus, porque o Senhor Jesus está muito próximo de voltar. E as pessoas que nós amamos, às vezes a gente está deixando escapar no meio dos nossos dedos e a gente não faz nada, a gente só fica de braço cruzado. Mas que nós venhamos, ó Senhor, fazer a diferença, Deus, a partir de ontem, Deus. Porque é algo urgente, todas as coisas estão culminando a este dia glorioso da vinda de Jesus. E, Pai, do fundo do meu coração, não quero que ninguém amado, Senhor Deus, se perca. Pai, use cada um que está aqui, Senhor, para alcançar os teus. Que nós venhamos a nos mexer, Senhor, essa semana e falar do Teu amor, falar da Tua salvação, falar da Tua vinda, Jesus Cristo, para que as pessoas venham se acordar ainda enquanto há tempo, porque depois não tem mais volta. Então, Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, colocar as nossas vidas, pedir instrumentalidade para o Senhor. Queremos, Senhor Deus, pedir a Sua bênção, Senhor, sobre a nossa semana, sobre a nossa casa, sobre o nosso lar, sobre nossas atividades, nosso trabalho, Senhor, estudo.
Que o Senhor venha nos conduzir com o Teu Espírito Santo, para que o Teu nome, Senhor Jesus, venha a ser glorificado. Senhor Jesus, muito obrigado pela Sua morte e ressurreição, Senhor, na cruz do Calvário. O Senhor fez tanto por nós, o Senhor nos amou primeiro, e nós precisamos cada dia fazer mais pelo Senhor, e Te amar, Senhor, de uma forma que a gente não Te amou ontem, mas que a gente venha Te amar mais hoje, e mais amanhã, e venhamos Te buscar mais, porque somente na busca nós vamos conhecendo este amor e amando mais, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos, Senhor, Te pedir a Sua bênção, a Sua proteção, o Seu cuidado sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, assim nós oramos.